Olá, bom dia. Bom, um dos primeiros assuntos que eu quero falar aqui é sobre dor abdominal na infância. Não é o mais comum que aparece, mas de fato é muito comum aparecer muita coisa da dor abdominal na infância, né? Sem dúvida, desde coisas mais graves até coisas muito simples podem dar dor abdominal na infância. Então, para não me prolongar muito, a princípio, o que a gente tem que avaliar na dor abdominal? Sempre a localização dessa dor, né? Isso já dá uma certa ideia do que a gente está pensando, a localização, sempre avaliar o hábito evacuatório da criança, porque a gente sabe que crianças a partir dos 2 anos de idade começam a ter seletividade alimentar, o que por sua vez fazem elas restringir um pouco ou muito a ingesta de fibras e de certos alimentos um pouco mais saudáveis. Então, de fato, crianças que se alimentam mal do ponto de vista de fibras, elas tendem a ter um hábito evacuatório um pouco mais retido, ou seja, são crianças que têm fezes mais endurecidas e aí levam à constipação intestinal, né? E isso pode ser uma das causas de dor abdominal na infância, tá joia? Sempre avaliar a questão da urina também, lembrando que constipação intestinal acaba sendo um fator de risco para a infecção urinária e infecção urinária sempre é uma das grandes possibilidades aí de dor abdominal na infância, principalmente quando está associada à febre. Bom, sempre bom avaliar também se essa dor era aguda ou crônica, ou seja, o tempo da dor. Uma dor aguda, você vai pensar em patologias até mais urgentes de ser tratadas, né, como uma infecção urinária, como uma apendicite. Então, quando a criança já tem um histórico de dor há mais tempo, aí sim você pode pensar numa constipação crônica, alguma coisa assim que é recorrente. Coisas agudas a gente tem que avaliar o que é, porque é algo que começou agora, né? Algo que deve ser intervisto no momento, tá? Não que uma dor crônica deve ser negligenciada ou vista de uma forma que não mereça atenção. Existem causas de dor crônica que devem ser investigadas e solucionadas, porque de certa forma é dor, né? Mas já diferenciando em dor aguda e dor crônica, você já fica um pouco mais seletivo no que pensar na sua hipótese. Muito importante, talvez uma das coisas mais importantes em avaliar dor abdominal é a presença ou não de febre, né? Obviamente, se você tem febre, você pensa em algo de cunho mais infeccioso, até inflamatório, mas de cunho mais infeccioso é a primeira opção. Aí entra realmente apendicite aguda, infecção urinária e outras causas inclusive, de repente, uma infecçãozinha intestinal, alguma coisa assim. O objetivo num pronto atendimento é basicamente você descartar coisas graves, né? Coisas que ameacem a vida do seu paciente. Se você tem a constipação intestinal, mas é algo mais crônico, não tem muito o que fazer. No máximo você pode ali fazer orientação alimentar, alguma coisa, em alguns casos mais graves até alguma terapia de desobstrução, mas dor abdominal com constipação é algo que você pode ser tratado em ambulatório, mas descartar coisas mais graves como apendicite é importante, porque quando você descarta essas causas, você fica mais tranquilo, a vida do paciente não está em risco. Então, de fato,
As principais causas de dor abdominal na infância tem a causa clínica, né, que seria uma gastroenterite. Basicamente, uma criança que está com diarreia, vômito, vai dar dor abdominal, inclusive acompanhada de febre muitas vezes. E de causa cirúrgica, apendicite. E aí a gente tem toda uma linha de pensamento da apendicite, mas sempre avaliar clínica, intensidade da dor, isso é importante. E aí seria necessário pelo menos um hemograma aí para a gente ver se tem alguma leucocitose, em alguns casos até pedir um exame de imagem, uma ultrassom, algo do tipo, tá? Então existem dores abdominais que são específicos de cada idade, ou seja, crianças menores de 2 anos, você vai pensar em coisas referentes àquela faixa etária. Crianças de 2 a 5 anos, você vai pensar também. Então, o grosso do pronto-socorro infantil, por exemplo, crianças de 2 a 5 anos, a gente vê gastroenterite, obviamente, tem que ter presença de diarreia, vômitos, pelo menos sintomas gastrointestinais, às vezes até acompanhado de febre, apendicite, aquela dor muito intensa, você pode fazer as manobras de Bloomberg, e avaliar se há dor, a descompressão brusca, né? Infecção do trato urinário, que na grande maioria das vezes a gente vai precisar de pedir o EAS, né? Não tem como uma criança pequena, ele não vai ter queixa urinária, né? De dor ao urinar, alguma coisa do tipo. Então a gente tem que de fato solicitar o exame de urina para ter certeza. Lembrando da importância de se atentar aos métodos de coleta dessa urina para não haver de fato contaminação e você começar a tratar uma infecção urinária que de fato não existe, levando essa criança a ser exposta a antibióticos de forma desnecessária e também negligenciar a causa principal dessa dor abdominal, que você acha que é infecção urinária e de repente nem é. Crianças mais velhas podem apresentar também quadros de constipação que deve ser avaliado, mas basicamente você tem que afastar coisas graves no início, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante para falar. Bom, basicamente é isso. Dor abdominal na infância é algo que aparece teoricamente bastante no pronto-socorro infantil. É claro que isso varia de cada região, mas não é a causa mais comum, né, de aparecimento. Infecção de via aérea superior é o que mais aparece de fato, mas é uma patologia muito importante, essa síndrome de dor abdominal, para a gente ficar atento a coisas graves e solucioná-las de fato no pronto atendimento, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem e espero que esse vídeo tenha ajudado algum de vocês. Abraços.